semana passada falamos sobre marido e mulher, né? Falamos sobre o lar cristão, marido e mulher. E hoje nós vamos continuar. Eu falei capítulo 5, desculpa gente, capítulo 6, tá? Capítulo 6. Hoje a gente vai continuar o livro de Efésios. Só para vocês terem uma ideia, vocês que estão aqui pela primeira vez, nós estamos no livro de Efésios desde o início do ano, gente. Nós estamos em maio, vou chegar em maio, né? São 5 meses, e um livro só, para vocês entenderem que a palavra de Deus ela é maravilhosa, não pode ser lida de maneira corrida, ela tem que ser estudada. Então, domingo aqui é estudo da palavra mesmo. Então, estamos 5 meses no mesmo livro, 5 meses, e hoje é o penúltimo, Efésios 6, no verso 1 em diante. Ô Éder, beleza? E aí? Certinho, né? Bacana. E a Leandra, bem? Tá aí? Acho que Deus abençoe. Efésios 6, verso 1, diz assim: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos voltar no versículo 1. Posso ler? Deixa eu voltar aqui. Versículo 1 de Efésios. Só voltar aqui. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Leia comigo aqui na tela, por gentileza, a explicação desse versículo. A desobediência aos pais é considerada um dos pecados que sinalizam o fim dos tempos, pois o livro de Efésios ensina a obediência dos filhos aos pais, mas essa obediência deve refletir a Cristo, ou seja, ela não deve ser dada em razão da sociedade ou em razão de leis, mas porque essa deve ser a atitude de um cristão. Em outras palavras, a obediência aos pais deve ser prestada como a Cristo, sem que se obrigue a isso e que seja voluntariamente. Então entendam, dizer que o apóstolo Paulo, do mesmo jeito que ele aconselhou maridos e esposas, agora ele aconselha os filhos. Ele diz: filhos, obedecei vossos pais. Isso não é um pedido, pessoal, isso é um mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento, e não pode ser uma coisa forçada. Hoje eu tenho a minha filha, e às vezes ela tem atitudes que eu tinha quando eu era criança. Eu me lembro das repreensões dos meus pais. Inclusive meus pais estão aqui hoje. No finalzinho nós vamos orar por todos eles, e também por todos os familiares. Então assim, eu me lembro das repreensões dos meus pais. A gente chega numa idade, a gente pensa assim: poxa, como eu era tão desobediente, por que eu fazia isso? Porque nós éramos crianças, e hoje nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam. E o interessante é que esse mandamento da obediência dos filhos aos pais não é um mandamento até uma certa idade, porque não existe ex-filho. Eu me casei, mas continuo sendo filho, claro. Hoje eu assumo as minhas responsabilidades, não os meus pais. Hoje eu sou responsável pela minha própria vida, a minha esposa também. Só que eu olho para os meus pais, o que eu vejo? Eu devo obediência a eles. São os meus pais,
Isso é mandamento. A autoridade dos pais, ela foi concedida por Deus. Tem pai que não entende isso e por isso ele não dá mínima para o filho. Mas se ele entendesse que a autoridade que ele tem não veio dele. Ah, o filho é meu, o filho é seu, mas quem te concedeu autoridade sobre o filho? Deus. Você vê que da mesma forma, o interessante é que o apóstolo Paulo, ele fala de marido, fala de mulher, fala de pais e de filhos, e ele mostrando o relacionamento da igreja com Jesus. Voltando lá atrás um pouquinho, marido representa quem? Cristo. A esposa, a igreja. Os pais representam quem? Cristo. E os filhos? A igreja. Então ele, do mesmo jeito que ele aconselha os relacionamentos, né? Pais e filhos, marido, esposa, ele atribui a isso a Cristo. E no finalzinho dessa explicação, que eu acho o máximo, que nós não obedecemos a Deus por obrigatoriedade. Você não está aqui obedecendo a Deus porque você tem que obedecer. Você obedece a Deus por amor, é diferente. Uma frase que nós colocamos nessa semana, que quando não há as doutrinas da graça, né, quando não tem as doutrinas da graça, normalmente o que tem? É obrigação e medo. A pessoa faz sempre por obrigação e por medo. Isso é horrível, gente. A melhor coisa que tem é você vir para a igreja porque você quis vir hoje. Você veio por amor. Tudo que você faz para Deus é por amor. Você obedece a Deus. Sabe por que você obedece a Deus? Porque em você foi plantada a semente da obediência. A graça de Deus em nosso coração é a semente da obediência. Aquela velha frase de Charles Spurgeon: quando eu pratico o mal, sou eu mesmo, mas quando eu pratico o bem, é Deus. Então, se hoje o cristão obedece, porque nele foi plantada a obediência. E outra coisa, por que nós obedecemos? Porque Cristo obedeceu por nós. O primeiro que obedeceu foi Cristo. Cristo, o Filho, obedeceu o Pai. Então, se hoje nós obedecemos, porque teve um que obedeceu por nós, e essa obediência de Cristo na cruz foi plantada em nosso coração. Hoje você acordou, acredito que você acordou com sono. Domingo você poderia estar em casa descansando, né? Mas o que te levou a vir aqui hoje? Não foi uma obediência travada, aquela obediência, você tem que ir na igreja hoje, porque hoje é domingo. Mas a obediência da graça te levou a vir hoje para você cultuar a Deus. Amém? É tão maravilhoso que a gente vê o filho obedecendo a gente tranquilamente, não é bacana? É horrível quando o filho obedece com um bico de pato, já viu? Duda, vai lá fazer isso. Não que ela faça isso sempre, mas faz. Não pensa você que é filho do pastor, é diferente não. Mesma coisa do seu. Tá? Ah, filho do pastor, não, mesma coisa. Duda, tá na hora de você fazer tarefa. Peraí, papai, só estou terminando de ver o episódio aqui agora, estou acabando. Vai, tem que ser agora. Desliga. Aí desligo. Você se sente bem com isso? Fala a verdade. Eu fico pé da vida com isso. Nem quero nem ver. Aí eu saio. Que obedece porque tem que obedecer. Agora, quando faz bacaninha, você tem prazer, foi lá, fez, obedeceu. Aí o que você tem prazer em fazer? Você quer retribuir isso, né? Você quer fazer uma gracinha, ó. Hoje a gente vai fazer o seguinte. Você foi bem na escola, tal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lanchar lá no McDonald's hoje. Ah, bacana. Não é assim? Então a obediência, ela não pode ser obrigada, gente. Ela tem que ser voluntária, tem que ser por amor. Amém? E aí, continuando a explicação. Toda hora eu perco a minha anotação aqui, desculpa. Pera aí, deixa eu voltar. Que vocês acompanham aqui, eu acompanho aqui.
Deixa eu voltar. Eita. Deixa eu só. Carlos, puder me enviar novamente essa explicação? Que eu acho que eu perdi a minha aqui. Eita. Só um minutinho, gente. Achei. Vou perder mais não. Agora está fixado aqui. Verso 2. Honra a teu pai e tua mãe. Já estou no verso 2, tá, Ana? Diz assim: é o 5º mandamento da lei de Moisés. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. Isso é importante, hein, pessoal? Os primeiros 4 mandamentos são as leis e referem-se ao relacionamento com quem? Com Deus. E os demais 6 mandamentos são relativos ao relacionamento entre as pessoas. 4 se referem a Deus, 6 se referem aos relacionamentos. Mas o 5º mandamento é o que vem com uma promessa embutida. É por isso que ele é considerado o primeiro mandamento com promessa. Que é exatamente, né? Honra o teu pai, tua mãe, para que você tenha vida longa na terra. E aí, entenda uma coisa. Por que há uma promessa junto desse mandamento? Por que não há promessa nos outros? Primeiro, vamos falar sobre pai e filho. Quantos livramentos você teve na sua vida pelos ensinamentos dos seus pais? A gente olha para trás e a gente fala assim: a minha mãe tinha razão, o meu pai tinha razão. Os nossos pais nos ensinaram, e através dos seus ensinamentos fomos livres de muitas coisas, e nós alcançamos o que? Longevidade, vida longa na terra. Por que hoje jovem morre cedo? O que está acontecendo hoje? O filho, ou melhor, a mãe enterra o filho. Eu não estou dizendo todos os casos não, tá, pessoal? Mas por que grande parte dos jovens morrem cedo? Me explica aí, me fala o motivo. Desobediência aos pais. Meu filho não anda com fulano. Meu filho, para de usar droga. Meu filho, para com isso. Só que, não, minha mãe é chata. Ih, mãe, eu estou curtindo. Ih, você não sabe de nada. Eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo. Tem até um vídeo muito forte, antigo, não sei se você já viu. O filho morto. E a mãe falando assim: ele está aqui morto porque me desobedeceu. Alguém já viu esse vídeo? Ele está aqui morto porque ele fez isso. Assim, o vídeo é muito forte. Teve gente que até critica esse vídeo. Ele está aqui morto porque ele fez isso, fez. A mãe não derramou uma lágrima. Estava explicando por que o filho estava morto, gente. Então, longevidade vem através da obediência. Os nossos filhos nos obedecendo, porque os verdadeiros pais, eles querem o que para os filhos? O bem. O que você quer para o seu filho? O bem. Se perguntar: o que você quer para o seu filho? Eu quero o bem do meu filho. Então, você quer o bem, você vai ensiná-lo de forma correta, né? Então os verdadeiros pais, eles querem o bem. Isso promove longevidade, pessoal. Agora, trazendo para o lado de Cristo: honra teu pai e tua mãe, e você terá vida longa na terra. Você sabe que a obediência a Deus nos traz longevidade. Mas entenda uma coisa: longevidade na Bíblia não é simplesmente tempo de vida na terra. Longevidade na Bíblia também significa qualidade de vida. Olha que bacana isso. Quando nós obedecemos a Deus, o que nós temos? Qualidade de vida. Eu não estou falando questão
de bens materiais, porque gente tem muitas coisas, mas não tem qualidade de vida. Tem gente que tem muitos bens, muitas propriedades, mas não tem qualidade de vida. Então não pense você que a qualidade de vida está no número de carros que você tem, número de casas que você tem. Qualidade de vida não está nisso. A qualidade de vida está na obediência a Deus. A obediência a Deus nos traz temor. Você vê que nós não somos melhores do que ninguém, mas todo cristão, todo verdadeiro cristão, ele é gentil, ele é educado, ele procura se desviar do mal, e isso vai trazendo qualidade de vida. Ele promove paz dentro de casa, ao lado de sua esposa, ao lado dos seus filhos. O que ele tem? Ele tem paz, coisas que o incrédulo não tem. O incrédulo tem dinheiro. É aquilo, né? O dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Então a obediência a Deus nos traz longevidade, pessoal. Olha que maravilha. Eu tenho muitos problemas, você também, mas eu afirmo uma coisa para você: eu estou no melhor momento da minha vida. Eu não troco a qualidade de vida que eu tenho hoje por nenhuma outra. Nenhuma. Porque onde está essa qualidade de vida? No relacionamento com Deus, o seu amor, sua graça, sua misericórdia. Amém? E aí no versículo 3 diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui na tela. Quando prestamos obediência aos pais, não nos é dada apenas a bênção da longevidade, mas também de que correrá tudo bem na nossa vida. Esse tudo bem não quer dizer que tudo vai dar certo, que tem dia que dá. Esse correr tudo bem está dentro da vontade de Deus, ok? Porque às vezes a pessoa pensa assim: vai dar tudo certo. Não, tem dia que o que você quer uma coisa e dá errado. Nós temos que entender que existe a vontade de Deus. E aí, continuando para encerrar esse relacionamento sobre pais e filhos, versículo 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que isso quer dizer? É preciso ter muito cuidado e atenção para que os filhos não se rebelem e odeiem os seus pais. É a melhor oportunidade para o diabo agir, e em consequência a infelicidade se instala na família. Sabe que hora que o diabo fica esperando para agir no relacionamento de pai e filho? Na hora da bronca, na hora da repreensão. Porque normalmente, o que tem numa repreensão? Normalmente, às vezes tem ira. O pai chama atenção com ira. E temos que tomar cuidado, porque as palavras não voltam. Voltando lá em Efésios, acho que Efésios 3, não deis lugar a quem, gente? Não deis lugar a quem? Então nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Porque aqui esse conceito de ira leva para rebelião. Eu sei que nenhum filho gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta. Só que o seguinte, da maneira que você chama a atenção, você pode ficar até emburrado com você, mas tome cuidado para você não provocar a ira no coração dele. Eu me lembro que uma vez, fazendo uma ação social aqui no centro, e fui conversar com um rapaz, perguntei: por que você está na rua? E na época ele estava com 28 anos. Eu saí de casa, eu tinha 18 anos de idade. Falei: mas por que você saiu? O que aconteceu? Eu discuti com a minha mãe, briguei com ela, e ela falou umas coisas que me machucou muito. Falei: mas o que ela falou para você? Falou que não ia ser nada na vida, que ia ser um malandro, só palavra pesada. E aí eu resolvi sair de casa. A mãe, na ira, chamou o filho de malandro, falou que ele não seria ninguém na vida. Essas palavras, pessoal, elas não abençoam, elas destroem.
E pare com esse negócio. Os meus pais fizeram isso comigo. A geração de hoje é outra. A época é outra, pessoal. Eu lembro que a minha professora, a Margarete, ela dava aula com uma régua de pau. E ela ficava assim com a régua. Hoje tem isso? Ah, se tiver, já era. Não pode. Se hoje o conselho tutelar é chamado para os pais, ou não é verdade? Lembra do chinelo voador? Lembra não? A Havaiana voando? É. Hoje existe a Havaiana voando? Não. Hoje a mãe manda um zap. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode provocar a ira dos filhos. E gente, vou falar uma coisa para vocês. Coração é a terra que ninguém conhece. Às vezes o filho já está machucado, a mãe não sabe, e vem com uma palavra que destrói tudo. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Quando a gente chama a atenção dos filhos, às vezes a gente chama na bronca mesmo, porque ele fez uma coisa que... Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu confesso para vocês que Deus está me lapidando muito nisso. Bruno às vezes fala comigo: Joel, às vezes você tem que abaixar o seu tom de voz. Minha esposa fala comigo. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a gente está criando os nossos filhos. Para você que o filho já está criado, amém, mas tem neto, sobrinho, tudo isso se aplica a quem estiver próximo a você. E aí, continuando a explicação, diz assim, ó: mas então deve-se deixar os filhos agirem do jeito que quiserem? Obviamente que não. Os pais têm um dever de criar corretamente os seus filhos. A resposta está na forma como isso se dará. Não estamos falando de pais com mais humanidade na sua forma de disciplinar os filhos, mas uma forma de disciplina que reflita quem, gente? Jesus Cristo. A palavra disciplina traduzida para o grego é paideia, que tem o significado de treinamento, com o sentido de ensinar punindo e corrigindo. Ao educar os filhos, por vezes, os pais precisam corrigi-los e puni-los, mas sempre usando de sabedoria dada por quem? Por Cristo, para que não resulte em rebeldia dos filhos, para que eles não caiam na provação do diabo. Admoestação em grego significa advertência, aviso, ou seja, com o objetivo de disciplinar, adverte-se com palavras. É o tipo de admoestação que faz uso da repreensão com os atributos de consolador. E todo o processo de criação dos filhos deve ser feito em Cristo, usando os seus ensinamentos. Melhor maneira de você educar os seus filhos aqui, ó. Palavra. Chamar a atenção, aplicando o ensinamento de Cristo, falando com amor, repreendendo com amor. E uma coisa interessante, que repreensão, pessoal, dentro do conceito bíblico, não é só apontar o erro. Repreensão, além de apontar o erro, é você mostrar o certo. Exemplo, seu filho fez algo de errado. Meu filho, isso está errado, se você não pode fazer, porque se você fizer e continuar fazendo isso, aí você mostra as consequências do erro. Aí daqui a pouco você vem: meu filho, o certo é isso aqui, ó. Repreender com amor, ensinar, não é só repreender, não é só chamar atenção. Falar que, posso falar? Posso? Falar que não presta, falar que não vai ser ninguém, falar que o seu marido vai fazer a mesma coisa com você, a sua esposa vai fazer a mesma coisa. Isso não edifica filho. Isso não é a palavra de bênção. Palavra de bênção é você chegar a apontar o erro. O que a Bíblia faz com a gente? O que a Bíblia faz com a gente? Aponta o nosso erro, aponta o nosso pecado e nos aponta o caminho de salvação. Deus não só aponta o nosso erro, mas Ele nos dá o escape de salvação. Assim deve ser o pai com o filho. Amém, pessoal? Eu sei que às vezes os ensinamentos que você recebeu não foram esses de repente,
Mas hoje você tem isso, hoje você é cristão, hoje você tem a Bíblia. A Bíblia. Uma dica que eu dou para vocês: leve os filhos de vocês a lerem a Bíblia. Leia a Bíblia. A Duda, todas as noites ela tem um momento de leitura dela. E deu no dia de manhã, quando eu levo ela para a escola: e aí, filha, leu a Bíblia ontem? Li. Leu o que na Bíblia? Eu li isso. O que você achou? O que você entendeu? Tá. Você gostou disso? Qual o mais livro que você mais gosta na Bíblia? Papai, eu gosto de Timóteo. Por que você gosta do livro de Timóteo? É porque Paulo ensina Timóteo. Paulo vai ensinando Timóteo. É cada coisa. Porque, pessoal, a educação dos nossos filhos está aqui, ó. O mundo está corrompido, pessoal. Tem ensinamento aí fora? Não tem. Você vê, eles estão brigando. Eles estão brigando para colocar uma outra linguagem nas escolas. E escola não educa filho, tá? Quem educa filho é quem? São os pais. Você que tem que educar os seus filhos. Não deixe ninguém educar. A vizinha vai educar, não é mãe que educa. Não pode ser igual esses famosos que querem ter filhos para status. Aí ganha a criança, pega a criança e coloca na mão da babá. E podem muito bem cuidar, mas não querem ter trabalho de cuidar dos filhos. E aí o filho, a babá, vai cuidar do jeito dela. Não estou dizendo que ela vai cuidar de maneira errada, mas os melhores professores para os filhos são quem, gente? Os pais. Exemplo: quem tem filha moça dentro de casa? Menina, filha moça. Você sabia que o futuro marido da sua filha, ela está espelhando em você? A filha vê no marido dela o pai. Como você trata a sua esposa, como você chama a atenção dela. Olha a nossa responsabilidade. Tanto é que tem moça hoje que não quer casar. Pergunta por quê? Porque eu vi o que minha mãe passou e não quero passar. Então é muito importante isso, pessoal. Palavra abençoadora hoje para as famílias que estão aqui hoje. E mostrando o cuidado de Deus com a igreja. E aí, para a gente encerrar esse contexto de lar cristão, vamos lá no versículo 5 agora. Versículo 5. Posso ler, gente? Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor. Acho que está errado aqui. Obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A explicação aqui na tela, por gentileza. Na igreja da época de Efésios, havia comparecimento de muitos servos e escravos. Esse versículo era a ordem direcionada a esses servos, que se tornaram novos cristãos. Muitos servos nessa época tinham muito mais educação do que os seus senhores. Tornaram-se, só um minutinho. Tornaram-se escravos na maioria das situações por serem prisioneiros de guerras ou por não terem conseguido quitar alguma dívida. Por isso havia muito mais escravos do que senhores. Como esses escravos não eram pagos para realizar as suas tarefas, era comum que fizessem vista grossa a muitos trabalhos. A ordem estabelecida nesse versículo é para que agora, como santos, como convertidos, essa postura diante do seu Senhor mude, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. O que Deus pede é renovação do coração, ou seja, agir considerando o seu Senhor como o próprio Senhor. E não há situação de que possa indicar alguma exceção. Essa postura deve ser mantida, mesmo que o seu Senhor seja ignorante e injusto. Isso é parte da nossa servidão a Jesus no nosso viver de cada dia. Se em cada momento de nossas vidas agirmos sempre como Cristo, nossa vida será alegre e santa. Que bacana esse ensinamento, né? Falando de Senhor e servo, patrão e empregado. Como esses escravos eram novos convertidos,
Quando eles não eram convertidos, o que eles faziam? Eles faziam vista grossa ao trabalho. O patrão não está vindo, então eu não vou trabalhar. Não, o patrão não está vindo, então eu vou trabalhar. E aí Paulo vem exortando esses. Olha que legal, pessoal. Agora vocês são cristãos, então honre o seu Senhor. E Paulo traz de novo o relacionamento de Cristo com a igreja. O Senhor, o patrão, representa Cristo, e o servo representa a igreja. Então, como eles eram novos convertidos, poxa vida, eu estou aqui trabalhando, eu tenho que honrar o meu trabalho. Eu não vou fazer vista grossa. Sabe aquele funcionário que só trabalha aos olhos do patrão? Quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus é diferente. Aí a gente volta de novo no conceito de honestidade. Você sabia que isso é testemunho? Lá no seu trabalho você pode glorificar Jesus sendo um empregado. Quem disse para você que só glorifica Jesus quem é patrão? Quem ensina isso é ensinamento distorcido. Você, como um empregado, glorifica Jesus no seu modo de trabalhar, no seu modo de se comportar. Os seus companheiros estão vendo você e vê que você é diferente. Se eles fazem vista grossa, ou eles passam o patão para trás, você é cristão, você não faz isso. Então você glorifica a quem ali no seu trabalho? A Jesus. Em qualquer trabalho. Eu achei tão bacana um pastor aqui da frente, vou contar isso para vocês, que ele foi numa igreja, e ele contou dessa igreja para mim e tal, falou comigo assim: pastor, eu só não gostei de uma coisa que o pastor fez lá. Falei, o quê? Na hora que ele estava pregando, ele falou assim: aqui nós temos médicos, aqui nós temos doutores, aqui nós temos juízes, jogadores de futebol, mas ele não falou dos faxineiros, ele não falou das profissões não muito reconhecidas. Eu achei isso tão interessante, pessoal, que aqui dentro desse contexto, a profissão, o trabalhador, ele glorifica a Deus. Amém? Pode ser o trabalho mais simples que for, e todo trabalho é digno. Amanhã é dia do trabalhador. Lá onde eu moro, todos os dias, 8h30 da manhã, chega lá os coletores de lixo, o caminhão de lixo, eles ficam ali mais ou menos 20 minutos. Ali, se tem um cristão, ele glorifica a Deus ali. Não é o trabalho que faz, é o que está dentro da pessoa. Amém, pessoal? É o que está dentro. Não é o trabalho, é o que está dentro. Ah, é um pedreiro, é um pintor, é um mecânico. É o que está dentro. Você vê que Paulo, ele fala da importância de não fazer vista grossa, ou seja, trabalhe de verdade. Faça para o seu patrão como se você estivesse fazendo para quem? Isso não é linguagem distorcida, não. Isso é verídico, está dentro do contexto. Amém? Ah, mas o meu patrão é chato. Eu sei, mas honre o seu trabalho. Amém? E aí o verso 6 diz assim: não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? De Deus. Aqui na tela, trata-se de trabalhos voltados aos olhos do Senhor, trabalhando somente quando o Senhor está olhando, e deixando de trabalhar quando a visão do Senhor não tem alcance. Assim, esse versículo não é direcionado exclusivamente aos que trabalham nas obras de Deus, mas para todas as pessoas que em qualquer circunstância de suas vidas devem agir de forma sincera, buscando cumprir a vontade de quem? Olha que legal isso, gente. O que tem a ver a vontade de Deus com o seu trabalho? Pastor, mas como assim vontade de Deus? O seu trabalho, não importa qual seja, você tem ali no início do mês, no final do mês, o seu pagamento. E você foi chamado, contratado para fazer tal função. Quando você faz,
quando você cumpre aquilo que você foi chamado, isso está dentro da vontade de Deus. Não pense você que, mas eu sei que existem patrões injustos, que não reconhecem os seus funcionários, mas eu estou falando aqui agora de trabalhador cristão, independente de quem seja o patrão. E é tão bacana essa palavra, que Paulo também, ele faz uma exortação aos que trabalham na obra. Você vê todos esses diáconos que você vê aqui, todos esses fazem por amor. Por amor. Eles não fazem porque o pastor pediu ou está mandando, eles são movidos a isso. E vou dizer uma coisa para vocês: a melhor coisa que tem é o amor, pessoal. Por exemplo, quem é que trabalha feliz? É quem trabalha com aquilo que gosta. Ou não é verdade? Se você trabalha com aquilo que você não gosta, você pode até trabalhar dentro desse contexto aqui, mas você está assim, poxa, eu queria tanto fazer tal coisa. Então, normalmente quem trabalha feliz é quem trabalha com o que gosta. É igual eu vejo professora. Meu Deus! Alguém que é professora? Professora? Parabéns, viu? Gente, professora, que profissão! Meu Deus, tem que amar muito o que faz. Assim também, médico, quando você vai em posto de saúde, eu fico vendo aquelas recepcionistas de posto de saúde, já viu? Jesus Cristo, é tudo para raio, as pessoas chegam com raiva. Mas elas estão ali porque precisam. Eu não vejo assim, porque de repente poderia, porque gosta de trabalhar, porque ama trabalhar. Eu sei que em alguns casos a pessoa está ali porque não tem outra opção, mas existem trabalhadores hoje que fazem o que gostam, o que amam, e isso traz felicidade. Amém? E aí no verso 7, caminhando já para o final, diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor, letra maiúscula, e não como a homens. De boa vontade, expressão que traduzida para o grego significa fervor. O cristão deve realizar todas as suas tarefas com o coração de quem está servindo ao Senhor, não fazendo por obrigação ou por não haver forma de não fazer. A vontade de Cristo em nossas vidas é de que cumpramos com todas as nossas obrigações, empregando o nosso melhor e com alegria. Verso 8 diz assim: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso, outra vez o Senhor, que seja servo ou quer livre. Aqui na tela, receberá isso outra vez do Senhor, refere-se ao julgamento e sentença de Cristo. Todos os nossos atos serão julgados. Se agimos com maldade, fazemos vista grossa aos nossos serviços, receberemos a sentença conforme essas atitudes. Se agirmos fazendo bem e pregando boa vontade nos nossos serviços, receberemos nossa recompensa conforme essa atitude. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui o que se aplica a esse texto é o que está em Gálatas: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Do mesmo jeito que o bom empregado, o bom funcionário, ele recebe recompensas, ele recebe promoções e por aí vai, por ser bom funcionário, assim também será no grande dia, no dia da sentença. Embora, entenda isso, para que não tenha erro de interpretação, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, favor imerecido. Mas o que a graça nos leva a ter? A graça nos leva a ter boas obras. Lembra da palavra lá da obediência? A semente da obediência foi plantada em nosso coração, e essa semente nos leva a obedecer. Então não pense você que os nossos atos serão julgados. Tudo será julgado. E é claro, todo salvo, toda pessoa que está salva em Cristo já está salva.
Mas isso não leva ela a pensar assim: já que eu estou salvo, os meus atos não serão julgados. Ela vive e ela procede com a seguinte consciência: os meus atos estão sendo julgados por Deus. Amém? E aí no verso 9, para encerrar agora, o último versículo: e vós, senhores, isso mesmo? Isso. E vós, senhores, de igual modo, falando agora dos senhores, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de quem, gente? Olha só essa explicação aqui. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. A palavra de Deus é igualmente aplicada aos senhores. Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. A relação de servo e senhor, ou relação de patrão e empregado, retrata a posição social, mas Deus não considera a posição para seu julgamento, sendo todos os servos iguais perante a Ele. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que Ele fala para os servos, Ele fala também para quem? Para os senhores. Quero aproveitar isso aqui. Já que o mérito não entra no céu, somos salvos pela graça, então também o relacionamento de Deus, nesse relacionamento não tem exclusividade, não tem cadeira VIP. O mesmo tratamento que um pastor recebe, a ovelha também recebe. Não pense você que a palavra para os que fazem a obra, para aqueles que estão à frente de um ministério, ela alivia, pelo contrário, ela vem com muito mais pressão. Deus não trata ninguém de forma diferente, todos nós fazemos parte do corpo, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou aqui servindo a igreja com esse dom, mas só eu estou aqui hoje nesse culto. Quantas pessoas passaram aqui no púlpito e oraram, falaram, cantaram? Porque todos nós estamos no mesmo corpo. O único diferente nesse corpo, que é o cabeça, quem é? É Cristo. Então Ele não faz acepção de pessoas. Uma coisa, vou confessar uma coisa para vocês, uma coisa que eu tenho nojo hoje, eu tenho nojo dessas coisas, é essa, eu não falo respeito, que respeito todos nós queremos, mas sabe essa coisa de ficar endeusando o pastor, e o deusando, é o homem de Deus, mas antes de ser homem de Deus, ele é homem. Não há isso, sabe, essa coisa, estende tapete vermelho. Não, Deus não faz isso com ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo corpo, com funções diferentes. Você pode me servir com o seu dom, e eu posso te servir com o dom que Deus me deu. E eu precisando de quem, gente? Do outro. Então esse versículo de não fazer acepção, Deus trata todo mundo de forma igual, pessoal. O amor dele não é condicionado, não, é incondicional. E aí, para encerrar essa explicação, diz assim: deixando as ameaças. Na época os senhores tratavam os seus servos por meio de ameaças, de punição, sem o mínimo respeito. Mas um cristão não pode tratar dessa forma qualquer pessoa, em razão de não ter posses, ou por ter uma posição social inferior à sua. Esse tipo de atitude só gera má vontade dos servos, que passam a fazer vista grossa aos seus serviços. Trabalhar com ameaças. Se você não fizer isso, eu vou tirar isso. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. E o interessante é que isso se aplica com Deus e sua igreja. A pior coisa que tem é um relacionamento com ameaças. É pesado. Já viu aquele evangelho que é só ameaçador?
Se você não fizer, tal coisa vai acontecer na sua vida. Se você não fizer, tal coisa vai acontecer na sua vida. Esse evangelho, ele é pesado. A esposa que está dentro de casa e tem um marido ameaçador, como é que ela vive? Oprimida. Relacionamento de senhor e servo não pode ter ameaças. O que nós entendemos? Existem consequências, ok? Aí já é uma outra história. O que eu planto, eu vou colher. Se eu procedo bem, ok, consequências boas. Não precisa de ameaça nisso. Isso é tão forte, pessoal. Isso é tão forte que isso nos faz entender mais ainda o favor imerecido de Deus. Aquilo que eu falei outro dia. O que nós merecemos? O que você merece? O que eu mereço? O que nós merecemos? O céu? Gente? O que nós merecemos? Fala aí, gente. Fala, alguém falou aí. Misericórdia, a gente merece misericórdia? Não merecemos a misericórdia. Merecemos o perdão? Não. O que nós merecemos? Alguém gritou aí, fala. A gente merece o inferno, pessoal. Que isso, pastor Joel? Bate na madeira 3 vezes. Não. Nós merecemos o inferno. Só que Deus colocou o Filho dele na cruz para nos conceder o favor imerecido que chama graça. Amém? Não pense você que o céu é para merecedores. O céu é para pessoas que foram alcançadas pela graça. Então, se for analisar o que nós merecemos, o que o Joel merece? Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza não nos leva ao céu, que a gente tem a natureza de pecado. O que nos leva ao céu é Cristo. Por isso que Ele veio, cumpriu tudo em nosso favor. Foi o único que cumpriu toda a lei. O que obedeceu 100% da lei foi Cristo. E pelo fato dele ter obedecido, nos deu a chance de entrarmos no céu. Amém? Guarde isso. Nós não merecemos o céu, merecemos o inferno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede o céu por tua graça. Amém, pessoal? Para encerrar, para com Ele não há acepção, desculpa, no finalzinho aí, isso. Para com Ele não há acepção de pessoas. Essa expressão tem correspondência em grego na palavra, tem o significado de coração inclinado para um lado. Deus não julga e muito menos ama segundo a aparência, inclinando-se de um lado para o outro. Deus ama de maneira justa, gente, o que não significa que ame de forma igual a todos. Deus ama de maneira justa. Esse finalzinho parece pesado, né? Sabe por que tem esse final? Porque é o seguinte: nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Pastor, quem será salvo? Eu não sei. Só Deus sabe. A única coisa que eu quero, que a graça dele esteja sobre mim todos os dias, só isso. Amém? E mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele me perdoa, e eu sei que Ele aplicou em meu coração a graça. É isso que eu quero. Amém? Deus ama de forma justa. Se você está aqui e não se sente amado, pastor, eu me sinto tão desprezado, eu não sei se Deus me perdoa pelos meus pecados. Ele tão te perdoa que hoje você está ouvindo essa palavra. Ele te ama assim. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, tudo que Ele quer de você é o seu arrependimento, o perdão, o seu perdão para com Ele, de pedir perdão, se humilhar diante dele, dizer: Deus, eu estou aqui, eu não mereço, e eu quero, Deus.
Amém? Isso é amar de forma justa. Em toda essa palavra de hoje a gente entende: pai e filho, Deus e seus filhos, patrão e servo, Deus e seus servos. Essa é a palavra de hoje. Fique de pé no seu lugar, por favor. Maravilhosa, né? Quem somos nós? Quem somos nós? E sabe o que eu quero fazer aqui hoje? Aproveitando aqui esse momento tão maravilhoso, eu quero convidar para vir aqui à frente, nessa oração de entrega. Você que diz assim: pastor, todos nós precisávamos ouvir isso hoje aqui. Mas você que diz assim: olha, pastor, parece que só estava eu e Deus aqui na igreja, e essa palavra foi ao encontro do meu coração. Eu quero, de hoje em diante, pastor, eu quero caminhar com Jesus, firme e sempre. Se você quer isso, vem aqui diante do púlpito, que nós vamos orar por você. Não tenha vergonha. Às vezes você está num momento tão, sabe, de fragilidade espiritual, emocional, que você olha: eu preciso tanto me firmar, preciso tanto, pastor, sabe, me render aos pés de Jesus. Não tenha receio, pode vir. Às vezes você está passando por coisas que ninguém sabe, e essa palavra foi para você, Deus cuidando de você. Não foi uma palavra condenadora ou condenatória, mas uma palavra de salvação, uma palavra que salva. Fecha os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Sim, Deus. Obrigado por tua palavra que hoje o Senhor nos ensina mais uma vez, ó Deus, o teu amor, a tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Nessa palavra de hoje, relacionamento de pais e filhos, além do Senhor nos ensinar como temos que fazer diante dos nossos filhos, como devemos nos proceder diante deles, o Senhor nos ensina o relacionamento do Senhor com a igreja. O Senhor nos ensina aqui hoje o relacionamento de patrão e funcionário, como temos que ser justos de ambos os lados. O Senhor nos ensina também, ó Deus, a sermos servos do Senhor. Ó Pai, graças te damos por teu amor, por tua graça, Deus. Agradeço a Ele pela graça, misericórdia, porque nós recebemos de Deus o que nós não merecemos, gente. Nós recebemos perdão, nós recebemos misericórdia. Ele nos permite entrar no céu. Ele nos permite entrar no céu, não porque somos bons, ou não porque nós temos boas obras. Ele nos permite entrar no céu porque Deus é bom. Ele nos permite entrar no céu porque a obra foi dele. Ele nos permite entrar no céu porque Ele de graça nos dá o dom chamado vida eterna. Senhor, obrigado, ó Pai, por teu cuidado, teu amor e a tua infinita misericórdia, Deus. Graças te damos, ó Deus. Aleluia, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei as portas, abri meu coração, ergui minhas raízes com minhas lágrimas.
estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Solte a sua voz e Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Deus. Sinta o amor de Deus, Ele te abraçando, renovando a sua vida aqui hoje, perdoando os seus pecados. Agradeça a Ele pela graça, o amor dEle em sua vida. Agradeça a Ele pelo cuidado, pelas curas em seu coração. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradeça a Ele pelo perdão. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Seu amor incondicional nos alcançou, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a obedecer ao Senhor. Nos ensina a servir o Senhor de todo o nosso coração, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a obedecer ao Senhor com temor e tremor, ó Deus. Ah, Pai, segure nossas mãos, Senhor. Somos falhos, nós não merecemos. Somos pecadores, ó Deus. Somos pecadores, ó Pai. Mas o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama, Deus. Receba no seu coração o amor de Cristo, a certeza da vida eterna, de que Ele te perdoa. O arrependimento toma conta do seu coração e não há mais culpa sobre você, não há mais fardo sobre você. Que Cristo vem e tira esse fardo das suas costas. Ele tira esse fardo do seu coração. Ele vem e traz para você o amor e o cuidado dEle. Senhor, louvamos e exaltamos o Senhor por tudo aqui hoje, ó Deus. Te agradecemos pelo teu amor e a tua graça, Deus, e a tua infinita misericórdia, Pai. Você que está aqui à frente, Cristo, Ele derrama o amor em seu coração, o perdão em seu coração, a força que você precisa e o cuidado que você precisa. Ele te fortalece e te abraça. Você que está aqui diante do púlpito pode retornar ao seu lugar. Os demais ergam as mãos. Agradeça a Jesus por mais um dia. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado. Sabemos que o Senhor está acima de tudo e não nada se compara ao Senhor. Obrigado teu amor, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por cuidar da gente, Deus. Exaltamos e glorificamos o teu santo e glorioso nome. E os que creem, digam amém. Graças a Jesus. Amém. Que maravilha.